Olha aí, pessoal, o senhor Fernando Haddad deu uma série de declarações no dia de hoje, sexta-feira, 20 de dezembro, dia que eu estou gravando este vídeo, dia em que o dólar caiu para R$ 6,09. Caramba, o dólar caiu para mais de R$ 6. É brincadeira o cenário que nós temos aqui. E o Haddad, então, falou de vários temas, falou a respeito da aprovação ali do pacote fiscal, disse que não foi desidratado, falou também a respeito de que não se vê como candidato em 2026 e tudo mais, e falou, é claro, do dólar também, e não entrou naquela viagem errada, é claro, até porque ele não é dessa trupe do governo Lula, justiça seja feita, de falar que é culpa de meme, que é culpa de especulador, que é culpa do Campos Neto, nada disso. Bem, ele colocou a culpa na comunicação do governo, né? Pois é, parece que o Paulo Pimenta foi escolhido aí para ser fritado de fato por todos, né? Pelo próprio Haddad, inclusive, que há algum tempo já está na mira de todo mundo no governo Lula. Essa é a verdade, né? Então ele falou a respeito de não ter nem sequer pensado em abandonar o cargo durante a discussão do pacote fiscal. Sei não, viu? Porque o que a gente sabe, o que a gente viu ao final de tudo, foi um enfraquecimento do Fernando Haddad, e mais do que isso, né, ele saiu com uma frase maravilhosa aqui, né, de que a direita não quer pagar imposto e a esquerda não quer conter gastos, né? Caramba, o cara realmente é um poeta. Vamos falar sobre isso aqui, sobre as falas do Haddad de forma geral. E não foi isso aqui que segurou o preço do dólar, não foi uma outra fala do Lula também, uma coletiva que ele deu ali com os ministros e tudo mais, não foi isso aí que segurou a alta do dólar, foi realmente o Banco Central torrando 7 bilhões de dólares. Foi isso que conseguiu segurar um pouquinho o ímpeto da moeda norte-americana, nada que seja duradouro, nada que seja extremamente relevante no longo prazo. Vamos conversar sobre tudo isso aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, antes de falar sobre essas declarações do Haddad, vamos ver este vídeo aqui, que é do dia 18, né? Então tem 2 dias que foi lançado, tô gravando aqui no dia 20, né? Mas ajuda a entender o quanto que o Haddad transmite segurança para o mercado, demonstra o quanto que ele demonstra estar no controle da situação. Olha só o nível de confiança realmente do camarada, né? Olha aqui. Nós temos um câmbio flutuante que nesse momento, né, em que as coisas estão pendentes, tem um clima de incerteza que vai fazer o câmbio flutuar, né? Mas eu acredito que ele vai se acomodar, né? Sobretudo, nós temos conversado muito com as instituições financeiras, previsão de inflação para o ano que vem, previsão de câmbio para o ano que vem. Até aqui, nas conversas com as grandes instituições, as previsões são melhores do que os especuladores estão fazendo, né? Então as projeções são melhores. Mas enfim, o câmbio flutua, o Banco Central tem intervido, o Tesouro hoje passou a atuar também na recompra de títulos. Nós vamos continuar acompanhando até estabilizar. É aquela coisa de, não, o futuro a Deus pertence, basicamente isso aí, né? Para onde que a economia vai seguir, senhor Fernando Haddad? Ah, não sei não, vai indo por aí, a gente vai acompanhando, porque tá todo mundo projetando uma economia melhor, não sei aonde que estão projetando não, tá? O que eu tenho visto é algo muito longe disso, por sinal, né? Mas o Haddad fez um café com jornalistas hoje, esse vídeo que eu mostrei é do dia 18, mas ele fez um café aqui e eu provavelmente, né, eu acredito que o governo Lula decidiu fazer um intensivo com a imprensa, né, aparecer mais, dar mais declarações, porque eles estavam todos intocados desde que o dólar passou dos R$6. Basicamente foi isso que aconteceu, todo mundo quietinho, todo mundo caladinho. Agora não, resolveram sair da toca, né? Então, o Haddad falou a respeito primeiro do pacote de gastos, né? Do corte ali, do pacote fiscal que foi feito e tudo mais, né?
e disse que houve uma piora só de R$1 bilhão aqui nessa história, né? E a projeção continua sendo aqui mais de 300 bilhões para 6 anos, mas todo mundo já sabe que isso aqui é insuficiente, né? Para o ano que vem já é insuficiente, para o longo prazo, então, nem se discute esse ponto aqui, né? E aí ele falou o seguinte, né? Que ele mandou para aprovar uma primeira parte agora de ajustes e deixou o resto mais para frente, né? E aí ele falou que o mercado ia reagir mal, ia ter mais incerteza. Ok, faz sentido, mas que outro pacote robusto que ele vai apresentar? Esse pacote que foi apresentado agora tem sido gestado pela equipe econômica desde meados desse ano, pelo menos. E teve uma série de reuniões, a gente repercutiu aqui no canal tudo isso, fiz vários vídeos acompanhando o desenrolar dessa história, antevendo o que aconteceu de fato, que foi um pacote magrinho, né? Quase nada ali de relevante, de substancial sendo apresentado no final das contas, de maneira que o que chegou para o Congresso já não era nada mesmo. Isso depois de muita luta, muito debate, muita discussão e várias ideias propostas que ficaram pelo meio do caminho e não vão ser retomadas, ponto final. O que o Haddad vai apresentar, né? Parece que ele voltou com aquela estratégia de ficar prometendo coisas lá para frente que vamos fazer, vamos cortar, etc, etc, né? Teve o cafezinho dele aqui, tem as imagens e tudo mais, né? Enfim, o negócio sobre a renda aqui não rolou, é claro. Parabéns para todos os trouxas que acreditaram que isso seria proposto. Foi só para fazer o mercado ficar em polvorosa de fato. Não iria para frente mesmo, o governo não tem aqui de fato condições de arcar com essa renúncia fiscal neste momento. Essa é a verdade, né? Mas, enfim. E aí o pessoal perguntou se ele não tinha pensado, né, em deixar o cargo aí e tudo mais, né? Se ele não se sentiu pressionado em algum momento. Aí ele falou que não, isso não aconteceu. Não tenho muita certeza, porque o quanto que o Haddad foi desautorizado nesse período não está no gibi. A equipe política do Lula, o gabinete ministerial do Lula, ninguém, com exceção aí talvez da Simone Tebet, da Esther Dweck, que é o pessoal da Junta Econômica do Governo, né, de Assuntos Econômicos, mas de forma geral o gabinete ministerial queria fritar o Haddad, até porque ele colocou na rodinha o pessoal do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Defesa. Veja que desse pacote aqui, praticamente todos os ministérios ficaram de fora. Tem um negocinho ali do BPC e tudo mais, mas pouco relevante no final das contas, principalmente levando em consideração o orçamento desse pessoal todo aí, inclusive, né? Aí o Haddad me saiu com esse papo aqui, né, de que é sobre o equilíbrio fiscal, que tem que ser um meio termo entre direita e esquerda, uma coisa mais de centro, né? A direita não quer pagar os impostos que deve, né? Que impostos que a direita deve, meu amigo? De onde que o pessoal tirou isso aí, né? Porque o que eles estão pedindo a menos de imposto? Eu não vi ninguém de direita pedir imposto a menos nessa discussão. Você viu? Quem dera a gente visse isso aí. Ninguém pede imposto a menos. O pessoal não quer pagar mais imposto. Não quer aumentar a carga tributária. Até porque vai tributar mais o quê? Que já não é tributado à exaustão nesse país, né? Mas o debate aqui do Haddad, ele tem que colocar isso na história para poder complementar dizendo que a esquerda não quer conter gastos, né? E aí ele falou que isso causa um desarranjo, então, né? E aí, o que está acontecendo? As pessoas falam e etc, né? E ele falou o seguinte, né? Que tem que ser feita uma revisão permanente de gastos. Tá bom, Haddad, quando que isso aqui vai acontecer? Quando que vai ser feito? Que eu até dou o benefício da dúvida. Acho que o Haddad quer fazer isso de fato. Não acho que ele seja um bom ministro da Fazenda, nem nada disso, mas ele nem precisa ser, primeiro porque isso é auto-evidente, segundo porque ele tem uma equipe técnica trabalhando com ele, ali para os escalões mais baixos, né? Os escalões mais altos são sempre indicações políticas, mas ele tem uma equipe técnica trabalhando com ele, sem dúvidas, que é suficientemente qualificada para mostrar para ele que o Brasil vai quebrar nesse ritmo aí. Mas o que isso significa na prática? Nada, porque não é ele quem decide, é o Lula quem decide. Mas e a respeito do dólar, Haddad? Qual que é o problema, qual que é a questão? O que fez o dólar chegar nesse patamar aí? E não, nas palavras dele, não foi especulador, não foi meme,
não foi Faria Lima, não foi nada do tipo aí, né? Não foi o Campos Neto, foi a falta de comunicação ou a má comunicação do governo Lula, né? Ele disse que teve um problema aqui, né? Um problema de comunicação no final do ano, né? E aí o dólar se valorizou demais, então tem que corrigir a comunicação, fazer as medidas necessárias, né? Etc. E aí o pessoal perguntou, mas que problema de comunicação que teve aí, Haddad? Explica pra gente o que é isso. Aí ele respondeu, né? Que houve ali os vazamentos na véspera do anúncio das medidas, né? Caramba, eu falei isso na época, né? O problema não é a notícia ter vazado, o problema é a notícia em si. O pessoal precificou o que foi anunciado, um pacote magrinho com uma renúncia fiscal absurdamente alta, que era a questão do imposto de renda. De fato, o pessoal do antagonista, inclusive, coloca esse ponto aqui, né? Então, engraçado ver o Haddad falando isso aqui, né? Ele, junto com o Lula, são os grandes culpados dessa história. O Lula mais culpado ainda, é claro, é o grande culpado nesse momento aqui, mas foi engraçado ver o pessoal saindo da toca finalmente para encarar a realidade, né? Não convenceram, obviamente, mas pelo menos tomaram alguma atitude. O mercado está mais tranquilo nessa sexta-feira. Vamos ver como é que vai amanhecer na segunda. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.